Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha experiência em libertação. Talvez eu diria autolibertação, né? Que é quando a gente vai trabalhando a nossa vida espiritual, as nossas questões específicas. Vou falar um pouco sobre esse processo, porque sim, não foi do dia para a noite. Eu achei, para começar, eu fiz uma campanha de jejum e oração com a direção do Espírito Santo de 21 dias. Eu achei que eu seria liberta totalmente nesses 21 dias, mas eu me enganei. Já passou bem mais de 21 dias, já passou inclusive 3 anos que eu estou nesse processo, que eu fiz essa campanha de 21 dias. Já voltei a fazer outra campanha de 21 dias, mas a gente vai conversar sobre isso em outro vídeo. Enfim, libertação é um processo e a gente tem que pedir a ajuda do Espírito Santo. A gente precisa da ajuda dele para a gente conseguir ser liberto. A gente precisa de Jesus para a gente ser liberto. Então, essa é a primeira dica que fica aqui, né? Primeiro, a gente aceita Jesus como o único, suficiente Salvador. A gente reconhece que ele veio ao mundo para nos salvar, para nos libertar. Já gravei um vídeo aqui sobre libertação, sobre escravidão. Vou deixar na descrição para você conferir. Então, a primeira coisa para a gente ser liberto, a gente reconhecer isso. Reconhecer que Jesus é o Salvador do mundo, que Jesus veio para nos salvar, que Jesus veio para nos libertar. Depois, o próximo passo que a gente precisa identificar, que eu precisei identificar, é que a gente está preso em algo, que o espírito maligno ele está agindo na nossa vida, às vezes mesmo sendo cristão, tá? E a gente precisa de libertação. Então vamos lá. Primeiro a gente aceita, reconhece e aceita Jesus. Depois, que é o segundo passo, a gente vai identificar que a gente precisa de libertação. A gente vai reconhecer isso. Porque se a gente não reconhece, a gente pensa o quê? Eu não preciso disso. E aí automaticamente a gente não faz nada, a gente não pede ajuda, a gente não ora para isso, a gente não jejuma a ponto de ser liberto. Existe versículo que fala que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, às vezes, a gente precisa entrar aí fundo, né, na oração e no jejum, e a gente não faz isso porque pensa, eu já tô salvo, tô livre, tô liberto, já aceitei Jesus, já tá tudo organizado, tudo certo. Nem sempre é assim. Porque existem demônios que são geracionais, acompanha isso a geração e vai passando, né? E se a pessoa não pede perdão, não reconhece que isso é um pecado e pede perdão, não fecha essa brecha, Satanás continua agindo e aí ele passa para a próxima geração também e assim vai. Inclusive, o espírito do mal, ele pode trazer mais espíritos e aí faz a pessoa pecar o mesmo pecado que seu antepassado pecou para poder renovar essa aliança com ele, né? Lembra que o Senhor visita, se eu não me engano, quarta geração. Ele visita a iniquidade até a quarta geração. Então, vamos supor que o seu bisavô pecou lá, e aí vem visitando essa iniquidade. O espírito maligno, para renovar essa aliança de pecado, né, e continuar agindo nas próximas gerações, ele faz alguém cometer o mesmo pecado. E aí ninguém pede perdão, ele continua passando de geração em geração. Existe também, né, a escravidão, a gente às vezes é escravo em alguma coisa. Existe questão de perdão, às vezes a gente vai para a igreja, mas o nosso coração está preso em alguma mágoa e não consegue perdoar. A gente precisa identificar isso. Existe a questão de traumas, quando a gente vai para a igreja, a gente aceita Jesus, não é automaticamente que vai se limpando tudo. Seria se a gente começasse a renovar nossa mente com a palavra do Senhor. Nem sempre a gente faz isso também, né? E aí aquele trauma fica ali. E o inimigo, ele se alimenta disso. Ele se alimenta de ferida, ele se alimenta de mágoa, ele se alimenta de várias coisas, de vícios. E aí a gente vai seguindo essa vida e acha que essa vida travada é a que Jesus tem pra gente e tá tudo certo, o céu é lindo, no céu a gente se encontra, no céu a gente vive em plenitude, no céu a gente vai ter riqueza. A vida abundante que Jesus prometeu aqui na terra. E é bom deixar claro aqui que vida abundante não tem nada a ver com dinheiro. Vida abundante
tem a ver com transbordar, em prosperar em todas as áreas da sua vida. Bom, como eu falei que eu vou contar a minha experiência, né? Eu vou dando as dicas e vou contando minha experiência junto. Vou contando meu testemunho junto, que foi o que eu fiz. É claro que, outra coisa, vamos abrir um parêntese aqui, né? Isso foi o que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração para eu fazer. Eu ia assistindo vídeos no YouTube, o Senhor ia clareando, sabe, abrindo meu entendimento, e aí eu conseguia fazer as orações de renúncia, eu conseguia ir passando fases do processo, porque o processo é isso, é como um jogo, né? Você tem as fases ali, você começa em uma fase, você venceu aquela fase, aí o Espírito Santo vai te mostrando mais coisas e você vai fazendo mais coisas e vai sendo liberto. No meu caso, eu fiz esses 21 dias de oração e jejum. Nesses 21 dias, o Espírito Santo me batizou, né, com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo me deu uma ferramenta maravilhosa. E eu aconselho que você busque a Deus por isso, que é a oração em línguas. E eu quero gravar um outro vídeo contando também a minha experiência sobre o batismo com o Espírito Santo, porque eu achava que era uma coisa, depois eu percebi que era uma coisa totalmente diferente. E é isso, né? Eu fiz essa campanha de jejum e oração, recebi o batismo com o Espírito Santo, comecei a orar em línguas, e aí eu fiz também a oração de renúncia, que é renunciar toda herança espiritual, maldita, maligna, porque a gente tem herança emocional, a gente tem herança financeira e a gente também tem herança espiritual. Você pode ter a sua herança espiritual aí que vem de Deus. Tem muita gente que tem aí, por exemplo, o avô era pastor, o pai pastor, aí a pessoa se torna pastor também, depois vem mais pastores, eu acho que esse é o plural, né, de pastor. Tem mais pastor na família, mais ministério de pessoas que ministram o evangelho. Essa é uma herança espiritual que Deus deu para essa pessoa, né, e que passou adiante. É uma unção aí que o Senhor liberou para a vida de uma pessoa que passou. É uma herança espiritual. Só que a gente não pode ignorar que existe uma herança do lado do espírito do mal também. Porque se tem brecha, meu amigo, ele entra ali, pode ser uma brechinha bem pequenininha, ele entra e faz o desastre. Então, é importante que você ore a Deus, que você peça direção ao Espírito Santo e faça essa oração debaixo do direcionamento do Espírito Santo. Uma oração de renúncia. Tem muita gente que fala sobre... como que fala, gente, o nome? Me fugiu da memória agora. Herança hereditária. Acho que é isso mesmo. Maldição hereditária. Nossa, deu um branco. Essa herança espiritual e maldição hereditária é bem dizer a mesma coisa, só muda o nome. E você pode quebrar isso quando você renuncia, quando você pede perdão, porque não adianta você só renunciar. É bom você pedir perdão por você e pelos seus antepassados por ter praticado esse pecado. Pede perdão, renuncia essa herança que você não quer mais. E aí você, em nome de Jesus, é claro que a gente precisa fazer isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você fecha essa brecha, fecha essa legalidade que até então Satanás tinha. E aí você expulsa, repreende no nome de Jesus todo espírito maligno que veio através desse pecado, através dessa brecha, através dessa legalidade. E aí você vai pedindo o Espírito Santo também para te ajudar, para abrir os olhos do seu entendimento, para você conseguir saber qual pecado, né, que os seus antepassados praticaram. Na verdade, eu coloquei, foi com a direção do Espírito Santo, mas eu coloquei todos os pecados, gente, tudo quanto é pecado, tudo quanto é brecha, tudo quanto é legalidade, tudo quanto é herança sobre finanças, tipo roubo, assassinato, aborto, tudo quanto é pecado, quanto é sujeira do inimigo. Eu fiz uma lista e aí eu orava e
pedia ao Senhor perdão e renunciava. Só que tem uma coisa que eu quero que você preste bem atenção. Faça só por você. Porque às vezes, na nossa ingenuidade, na nossa bondade, entre aspas, a gente quer fazer pra gente, quer levar todo mundo junto, quer levar a família toda. Ah, eu vou pedir perdão e vou renunciar pra mim, vou renunciar pro meu esposo, vou renunciar pros pais, vou renunciar pra avó, vou renunciar pra irmão, eu quero todo mundo livre. E não é bem assim que funciona. Primeiro você faz por você, faz na direção do Espírito Santo, faz por você e depois que você estiver livre, você vai falar dessa liberdade, você vai contar como foi, você vai ensinar as pessoas como fazer. É assim que deve ser, né? Porque na palavra do Senhor está escrito que se o demônio sair de uma pessoa e ele sai e vai, né? Ele sai da pessoa. Quando ele volta, né, para ver como que está ali, para rodear ali, para ver se tem como ele entrar de novo, se ele achar essa casa vazia, ele traz mais 7. Então, quando a gente ora para a libertação de uma pessoa que não está no tempo de ser liberto, quando uma pessoa ela é liberta, porém ela não tem Jesus, isso acaba piorando o estado dela, acaba piorando a vida dela. Então, começa fazendo só por você. Começa orando e renunciando só a sua herança espiritual. Isso não é individualismo, não é egoísmo, isso é sanidade, isso é direção do Espírito Santo, isso é benefício para outras pessoas. Isso você está ajudando você também, porque o processo ele vai ser mais fácil. Porque quanto mais gente aí, mais, eu acho que mais demorado vai ficar, né? Não que Deus precisa de tempo para expulsar o inimigo. Não, você orou uma vez já é suficiente. E se você orar no nome de Jesus, o diabo tem que correr. Outra coisa também, no início do seu processo, pelo menos foi assim comigo, no início do meu processo, eu sentia que quando eu expulsava o inimigo, meio que a gente sabe que a gente não tem tanta autoridade no mundo espiritual assim, e aí parece que a gente fala, sai em nome de Jesus, mas ele não sai. Ou é porque a gente não tem tanta autoridade, ou é porque eu acredito mais nessa segunda opção. A gente não tem as armaduras certas, eu acho. Porque a autoridade a gente tem desde quando a gente aceita Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente não sabe usar ainda as armas que ele disponibilizou pra gente. A gente não tem tanto a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor liberta a gente. Então a gente acaba meio que achando que a gente não tem autoridade. E principalmente se você for uma pessoa incrédula, você vai achar que o nome de Jesus não tem tanto poder assim. Você vai achar que, né, será que funciona mesmo? Então, isso é um processo. Se você passar por isso, fica tranquilo, tranquila. Porque quanto mais você orar, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você pedir direção ao Senhor, quanto mais você se relacionar com o Espírito Santo, mais autoridade você ganha no mundo espiritual. E mais livre, né, você vai ficando. Quanto mais você tem a direção do Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai te limpando, mais a palavra vai te limpando, mais Jesus Cristo vai fazendo a obra dele na sua vida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa o seu gostei aí e até o próximo vídeo.